Brasil. Eu não acredito que a gente já chegou no último episódio do reality show mais doce da TV brasileira. É isso mesmo, gente. Bake Off chegou ao fim. Esse é o último episódio da temporada. A segunda temporada se encerra hoje com esse último podcast. E a gente vai ter que entender e torcer para ver qual vai ser a pessoa que vai se tornar o grande ganhador, que vai sair com um avental preto, que vai sair com um troféuzinho e vai receber o título de o maior mestre confeiteiro da segunda temporada. Nessa segunda temporada, a final está sendo realizada ainda por 3 participantes. Até o momento tem a Érica Reis, o Diego Montes e a Bianca Reinaldi. Os 3 finalistas eles vão competir nessa primeira prova técnica, onde a partir dessa prova técnica vai ser escolhido quais vai ser os 2 participantes que vão disputar a prova final, para ver quem leva. Como eu disse para vocês, nesse último episódio inverte um pouco as ordens. Então primeiro se faz a prova técnica e depois a grande final é decidida na prova criativa. A prova técnica então desse episódio é o bolo Doce Constelação, que é uma torta em homenagem para as estrelas da competição. Que as estrelas são todos os participantes que competiram durante essa segunda temporada. É uma torta composta na base por uma massa de amora e romã, internamente uma compota de abacaxi cortelã, a camada envolvida por uma mousse de pera. Para deixar a torta com efeito marmorizado, tem uma cobertura de glaçagem que é feita em diferentes cores. No topo, uma cúpula de isomalte em formato de splash e dentro dela tem amoras frescas e sementes de romã. Para as pessoas realizarem essa prova, eles têm 2 horas e meia para conseguir entregar a melhor sobremesa técnica. Essa última prova acabou não sendo a melhor prova e o melhor desempenho do Diego. Ele, por alguma razão, se atrapalhou no momento da leitura, no momento do preparo e se atrasou completamente e acabou não tendo o desempenho que ele sempre entrega nos outros episódios. Foi uma pena a gente ver um competidor que sempre conseguiu entregar sobremesas muito superiores, sempre bem feitas, escorregar no finalzinho da competição, que é no momento mais crucial. A cúpula splash dele não ficou boa, arrebentou lá quando ele tentou estourar a bexiga. Todos os bexigas que ele tentou usar para fazer também não estava dando certo. Ele fez umas medidas erradas. Literalmente, essa última prova não foi a prova do Diego. E a gente dá pra ver que a Erika também estava um pouquinho meio abalada. Que nessa prova técnica dava pra ver que quem estava bem adiantada mesmo era a Bianca, que ela estava conseguindo fazer as coisas com um pouco mais calma e estava conseguindo entregar as coisas pelo menos um pouquinho mais rápida que os 2 outros competidores. Talvez nesse quesito de parar e ler tenha dificultado e atrasado um pouquinho o início na competição. E, infelizmente, não foi o dia do Diego. Depois de passadas 2 horas e meia e ter realizado a degustação, é o momento de ranquear todos os preparos. Diferente dos outros episódios, o ranking ele vai ser do melhor para o pior. Aí, o primeiro participante que ficou em primeiro lugar e que se tornou o primeiro finalista foi a Érica. A Érica conseguiu entregar, apesar de ter se atrasado um pouquinho nos preparos e se complicado um pouquinho, ela entregou a melhor torta doce constelação. Aí ficou entre Diego e Bianca, mas Diego acabou ficando na última posição nesse episódio. Ele se atrapalhou de uma forma que eliminou ele. Ele era um participante muito forte para ter levado essa competição. Foi mais ou menos o erro, foi um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de desespero que atrapalhou ele de ter enfrentado essa final. Mas mesmo ele não ter conseguido ir para a final, isso não impede o brilho dele durante a competição toda, que ele foi um dos melhores confeiteiros que passaram na tenda durante essa temporada.
A prova criativa ficou então com o tema Delícias do Interior. O exemplo que a Beca trouxe é o Sítio do Bake Off Brasil, que é um bolo de 5 andares, inspirada na beleza do campo e na beleza do interior. Na base, a representação de uma caixa de madeira que foi coberta com pasta americana e finalizada com pintura em aerógrafo. E aplicação de stencils. Nas molduras tem aplicações de chocolate que foi finalizado em dourado. Dentro da caixa tem bastante feno que está recebendo frutas e legumes que foram colhidos no sítio, todos feitos em pastilhagem, pasta americana e finalizados em gel de brilho. No andar de cima, a representação de uma calça jeans e a fivela de cinto foi feita de chocolate. No andar de cima desse tem uma menção de animais de sítio com a estampa de vaquinha, né? De bichinho. No andar seguinte tem uma bandana feita com massa elástica, um tipo de pasta de açúcar, perfeita para representar tecidos. A estampa foi feita com trabalhos de bico em glacê real. No topo tem 2 cavalos modelados e finalizados em aerografia para trazer o ar de realismo. A gente consegue ver que a Beca ela trouxe um bolo bem caprichado, 5 andares, muitos bem feitos e muito detalhado. Então dá para ver que ela quer uma prova criativa, uma prova final muito chique, muito empenhada, porque esse é o momento do é agora ou não é. A pessoa tem que entregar a melhor receita que ela teve durante a competição inteira. Esse é o momento de mostrar todas as técnicas que ela aprendeu, todos os ingredientes que ela sabe usar, a decoração que ela aprendeu. Este é o momento. E para fazer esse bolo, né, essa prova criativa, o participante tem que trazer no mínimo 3 tipos de decoração. O bolo tem que ter 2 andares, um pode ser cenográfico, né, de isopor. No mínimo, o bolo tem que ter 20 centímetros de diâmetro. E para acompanhar esse bolo, os participantes têm que fazer 2 quitutes. E esses quitutes têm que ter 16 unidades cada. Para todo mundo conseguir realizar tudo que foi pedido, vai ter 2 horas e meia de prova. Depois que foi explicado tudo que foi pedido, é um momento bem interessante para todos, que os participantes que participaram durante toda essa temporada, eles retornam mais uma vez para a tenda. Agora eles vão ajudar as 2 participantes a vencer a prova, né? Então vai se formar uma equipe para a Érica e uma equipe para a Bianca. Nesse momento é interessante a gente levantar que nem todos voltaram para a tenda. A Iris e o Gui ficaram de fora. Eu não tenho certeza se é por causa do No Limite que eles tinham gravado. Porque quando eu vi a Nádia falando em um podcast, eles gravam o Bake Off no meio do ano. E eu não sei então quando eles gravam No Limite. Pode ser por causa disso, mas eu não tenho certeza. Aí teve um sorteio para escolher quais eram os participantes para cada equipe. A equipe da Érica, ela ficou formada por Nicolas Torres, a Martina, o Vincenzo, a Karina Bach, a Susana Alves e o Sebastian. E essa equipe acabou meio que se rotulando como a equipe das loiras. Entre esses participantes tinha que dividir 3 para fazer o bolo e 3 para fazer os quitutes. O Nicolas, a Martina e o Vincenzo iam fazer o bolo. A Karina, a Susana e o Sebastian iam focar nos quitutes. A equipe da Bianca ela é formada pelo Diego, pela Julia Oliver, pelo Marcelo, pela Sula, pelo Carlo e pelo Afonso. E a divisão é a mesma de 3 e 3. Então 3 vão fazer o bolo e 3 vão fazer o quitute. Quem vai ficar responsável pelos bolos vai ser o Diego, a Júlia e o Marcelo. E pelos quitutes, a Sula, o Carlo e Afonso. Os participantes, então, pela volta deles, eles vão ter que esperar a prova começar. Depois de 30 minutos, eles entram e ajudam as suas respectivas times.
A Bianca Rinaldi, ela vai fazer o bolo Gostosuras da Fazenda, que é uma homenagem à cidade da sua família, Carvalhópolis, em Minas Gerais. Vai ser um bolo de massa simples, com recheio de ganache de chocolate, com amendoim e cachaça. A decoração vai ser pasta americana, pastilhagem, papel de arroz, flor de açúcar, aerografia e fitas. Os quitutes que vão acompanhar esse bolo vai ser arroz doce e bolachinha de canela e chocolate. A Érica Reis, ela vai fazer o bolo Passeio no Bosque, que é um bolo inspirado no interior e no bosque do Bake Off. A massa vai ser uma massa de chiffon de chocolate com recheio de geleia de frutas amarelas e brigadeiro. A cobertura vai ser de pasta americana, glacê real, gel de brilho, renda de açúcar, macarrão árabe, flores e pastilhagem e aerografia. Os quitutes vão ser uma cocada e a bala de coco baiana. Depois que passou os 30 minutos iniciais, os outros participantes que vieram para ajudar começaram a ajudar as suas respectivas equipes. A equipe da Bianca acabou já entrando com o pé esquerdo e meio que atrapalhando o desempenho dela, porque eles acabaram queimando o amendoim que ela meio que já estava fazendo. E o Afonso, depois de um tempo, até pediu para sentar para parar de ajudar, porque o Carlos já estava conseguindo assumir tudo. Isso eu acho que acaba até sendo ruim, porque ela escolheu ele, seria bom ter mais uma pessoa ali para ajudar a fazer as coisas, mas se a gente for olhar pelo lado que nem sempre quantidade ajuda, mas sim qualidade, foi bom. Essas pessoas, elas ajudaram durante 1 hora e 30 minutos. E os 30 minutos finais ia ser só do trabalho da Beca, da Érica e da Bianca. Depois de finalizado o tempo de prova, é o momento mais aguardado, que é a última degustação. A Bianca, ela conseguiu entregar um bolo com uma história bem completa. Ela fez um lindo celeiro, eu fez um pôr do sol na base do bolo. Ela conseguiu deixar os elementos bem ricos. Eu gostei que ela também pensou até na areia que fica na frente do celeiro, que é uma bolachinha triturada. Ela tentou fazer uma experiência em volta de todo o bolo, colocando imagens de cavalos, colocando um violão, fazendo celeiro, fazendo o portão de celeiro embaixo, fazendo a terra, fazendo as árvores, fazendo planta. Ela pensou no visual dos 360 do bolo. Isso foi um carinho a mais que a Bianca pensou. Viu que ela colocou todas as suas técnicas no jogo, ela colocou tudo em prática nessa prova final. E ela conseguiu entregar, sim, um bolo muito legal e muito bem feito. Ela caprichou e tem que ficar satisfeita pelo que ela entregou. A Erika, diferente da Bianca que entregou um bolo super colorido, a Erika conseguiu entregar um bolo com uma pegada um pouco mais romântica. Fez um bolo com uma base completamente branca e com os detalhes das flores coloridas. O bolo dela, eu acho que ficou com cara muito de noivado, de casamento. Ficou lindo, porque também é essa pegada e é nessa cor que acaba representando o bosque do Bake Off, que é uma coisa mais angelical, mais bem feminina. Ela pensou até em colocar um passarinho no topo, tem uns galhos representando tipo uma árvore seca. Ela fez um visual totalmente diferente da Bianca, mas totalmente bonito. Tá sendo uma final bem disputada, porque as duas cada uma foi para um rumo diferente, mas as duas entregaram boas decorações e bons bolos. Depois dessa entrega e dessa análise, a gente vê que a vencedora dessa segunda temporada do Bake Off, a que leva o título para casa, foi a Erika. E
Com certeza ela merece, porque a Erika foi a participante que conseguiu ter o melhor desempenho durante a competição, foi bem consistente, sempre, na maioria das vezes, no topo. Então, ela conseguiu entregar o que ela estava disposta a entregar para a competição. Ela foi uma grande competidora e ela merece sim o título. A Bianca, ela também teve um ótimo desempenho. Ela teve, diferente da Erika, ela teve alguns erros e acertos. Então teve semana que a Bianca estava lá no topo, aconteceu ela estar lá embaixo. A Erika não, ela foi muito consistente em estar no topo. Erika, parabéns por você ter ganhado e você merece. Ai, amigos, chegamos ao fim desse podcast e chegamos ao fim dessa temporada de Bake Off. Foi curtinha, mas foi boa. Será que ele já vai vir a versão normal do Bake Off? Porque eu adoro a competição normal. Eu acho que ela é mais interessante que as celebridades. Ai, amigos, vocês nem acreditam. Eu tô gravando essas coisas de madrugada, né? Já é quase 3 horas. Então a gente tenta encontrar um horário pra gente começar e contar com vocês as nossas experiências, o que a gente tá vendo, se a gente tá gostando. E eu espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando da gente falar aqui sobre os mais diversos reality shows. Gente, um beijo e vão dormir, porque eu também vou.